Volta com a nossa próxima videoaula e que nós iremos tratar sobre a pessoa com deficiência no mercado de trabalho, dificuldades na inclusão. Dessa temática, nós podemos levantar o seguinte questionamento: por que as pessoas com deficiências encontram tantas dificuldades para serem inseridas no mercado de trabalho? Quais são as limitações, os empecilhos que são colocados para que a pessoa com deficiência ela possa ser inserida no mercado de trabalho? Nós temos que levar em consideração um ponto importante dentro do contexto brasileiro, que no nosso país existe um alto número de pessoas que possuem alguma necessidade especial. E essas pessoas, amparadas pela Constituição, têm o direito, né, a ter um trabalho, trabalharem. Então, quando nós falamos no processo de cidadania, né, cidadania plena, garantia de direitos, as pessoas com necessidades especiais, elas sofrem uma gigantesca exclusão econômica e dificuldades por serem ou por não estarem inseridas no mercado de trabalho. Se não estão inseridas no mercado de trabalho, consequentemente, a sua situação econômica será desfavorável. Então, demorou muito, muito tempo mesmo para se perceber que a necessidade de valorizar essas pessoas, as necessidades, as peculiaridades das pessoas com deficiência, demorou muito tempo para isso. Então, as pessoas com deficiências dentro da nossa sociedade, a cada dia, está sendo, digamos assim, superado essa questão do preconceito, de forma a possibilitar, né, uma inclusão de fato, né, uma inclusão efetiva, porque todos, especiais ou não, têm o seu direito de ir e de vir, de trabalhar, de estudar. E esse direito de trabalhar e estudar, ele é a chave, digamos assim, ele é o segredo, né, para que a inclusão aconteça de fato. E para que isso se concretize com as pessoas deficientes, em especial, deve-se exigir, não só do Estado, tá? Um detalhe, não só do Estado, mas também da família e da sociedade, a construção de uma sociedade, uma comunidade livre, justa, de uma comunidade solidária. Por meio de quê? Por meio das políticas públicas compensatórias e eficazes, né, buscando sanar, compensar esses anos de direitos que lhes foram retirados. As empresas também entram aí para auxiliar e também primar pelo respeito do valor social, do valor do trabalho, de contratar, de capacitar as pessoas com necessidades especiais. Então, o objetivo principal é para do trabalho, né, em si, para identificar as dificuldades dessas pessoas em entrar no mercado de trabalho, o papel do Estado, da família, de auxiliar na garantia do direito ao trabalho. Onde entra o Estado? O Estado constituiu a lei, né? A sociedade, ela está ali com as empresas ofertando esse percentual de vaga para as pessoas com deficiência em suas empresas, né? Nesse mercado de trabalho. E a família entra como? Em colocar o seu especial, a sua pessoa com deficiência na escola, para que ele possa ter o mínimo de direito garantido, ou seja, de ter uma educação que lhe possibilite a formação, que lhe permita
que ele adquira o conhecimento necessário para aquela vaga que ele está pleiteando em determinada empresa, independente de suas dificuldades. E todos nós somos igualmente responsáveis pela essa efetiva, né, essa efetivação, essa compensação do cuidado em fazer valer o direito da pessoa com deficiência. E aí, dentro de todo esse contexto, as pessoas com deficiência, durante todo o percurso histórico da sociedade, vem sendo colocado alguns termos, e aí nós ficamos sempre nos questionando. Até vocês já me fizeram esse questionamento. Professora, qual é o termo correto para mim me referir à pessoa com deficiência? Né? Qual é o termo correto? Olha só. Durante todo esse processo histórico da sociedade em si, os especiais, eles sempre foram chamados por alguns termos, alguns de modo pejorativos, outros não. Então, a pessoa portadora de deficiência, ela já foi chamada de inválidos, né? O que é inválidos? O que são pessoas inválidas, né? É uma pessoa sem valor, um indivíduo sem valor. Fagundes, 2008, ele diz que em cada época que se foi vivenciado dentro da sociedade, em cada contexto, surgia termos e significados compatíveis com os valores vigentes, né, daquela sociedade, daquele momento em que se estava vivenciando. Porém, conforme tudo ia evoluindo, o relacionamento das pessoas, elas também iam evoluindo a nomenclatura, não é? Então, se a sociedade evolui, o tratamento com as pessoas portadoras de deficiência, eles podem melhorar também. Então, ao longo da história da atenção, né, da pessoa com deficiência aqui no Brasil, foi-se determinando alguns termos para se designar a pessoa com deficiência. A primeira nomenclatura que foi utilizada é o que nós estamos visualizando aqui, ó, os inválidos, que eram as pessoas, né, os indivíduos colocados à margem da sociedade, ou seja, aqueles que tinham deficiência e eram tidos como uma pessoa socialmente inútil, né, que não tinha nenhum valor profissional. E isso permeou até o início do século XX. Lá, aproximadamente pelos anos de 1960, o termo foi modificado para os incapacitados. Esse termo incapacitados, ele significa de início indivíduos sem capacidade. Mais tarde, né, com o passar do tempo, ele evoluiu e passou a significar indivíduos com capacidade residual, ou seja, com limitações. Então, essa variação de termos de incapazes aí, ou incapacitados, ela significava que os indivíduos significa que indivíduos que não são capazes de fazer alguma coisa por causa da deficiência que tinham. Então, isso os limitava. E aí, lembrando do que nós já estudamos, né, na década de 50, perdão, foi fundada a Associação de Assistência da Criança Defeituosa, que é a ACD. E, com isso, veio também o termo os defeituosos, que significava indivíduos com deformidade, né? Ou seja, preferencialmente eram designadas pessoas que faltava uma perna ou tinha braços torcidos, ou seja, algo que fosse na estrutura física da pessoa. Depois veio o termo dos excepcionais. Esse era designado para as pessoas que tinham deficiência intelectual, ou seja, incapacitados mentalmente. E esse termo ele se referia exclusivamente aos que tinham a deficiência intelectual. Por quê? Poderiam ser aqueles que detinham pouco conhecimento, ou seja, a sua deficiência mental ela era de limitação, ou também referindo-se às pessoas com superdotação,
né, que tinham um conhecimento elevadíssimo em uma área X. Também era se referido ao termo a essas pessoas de excepcionais. Já no ano de 1980, até um pouquinho antes, né, da nossa última Constituição, que é a de 88, era utilizado o termo pessoas deficientes. Aqui, ó, pessoas deficientes. Então, esse termo, ele veio para retirar ali a palavra indivíduos, porque sempre se referia a indivíduos inválidos, indivíduos incapacitados, indivíduos defeituosos, indivíduos excepcionais. Então, trouxe mais algo mais pessoal, colocou aí a palavra pessoas deficientes, né? Ou seja, se referindo à pessoa com deficiência. Fagundes, 2008, ele lembra que alguns líderes das organizações de pessoas com deficiência, eles contestaram o uso do termo de pessoa deficiente, né? Porque eles alegavam que ele sinalizava que a pessoa inteira é deficiente, né? Pessoa deficiente. Então tá dizendo que a pessoa por completo, ela é incapaz de fazer qualquer coisa. E isso era inaceitável para eles. Então passou-se a utilizar, ao invés de pessoa deficiente, pessoas portadoras de deficiência, né? E isso que é utilizado, detalhe, tá? Esse termo pessoas portadoras de deficiência foi utilizado somente em países de língua portuguesa. Que mais na frente, né, é que ele foi criado para substituir o termo pessoas deficientes. Em seguida, também, com a lei do esforço, a lei do menor esforço, ela reduziu esse termo para portadores de deficiência. A lei do menor esforço, ela afirma que o ser humano ele tem a tendência natural para tentar obter o máximo de resultado a partir de um esforço mínimo. Então, essa lei, ela transformou o termo em portadores de deficiência. Então, portador de deficiência, ele passou a ser, perdão, ele passou a ser ou a ter um valor agregado à pessoa. Fagundes, 2008, página 11, ele traz aqui um parecer do Conselho Nacional de Educação de 11 de setembro de 2001, que diz o seguinte, né? O artigo 5 da Resolução do Conselho Nacional. Ele explica que as necessidades especiais decorrem de 3 situações, uma das quais envolve dificuldades vinculadas à deficiência e dificuldade não vinculada a uma causa orgânica. Pessoas com necessidades especiais, que foi o outro termo que foi utilizado, né, para se referir à pessoa com deficiência, surgiu primeiramente para substituir deficiência por necessidades especiais. Então, pessoas com necessidades especiais. Daí a expressão portadores de necessidades especiais. Pessoas com esse termo, né, que passou a substituir aí o nome pessoas com deficientes e deu início a necessidades especiais, representava aí um novo começo, né? Uma alavancada no que se refere a pessoas com deficiências. O termo que se mais utiliza hoje é pessoas com deficiências, crianças especiais, alunos especiais, pacientes especiais. Então, daí por diante, nessa tentativa de amenizar, né, a palavra deficiente, procurou-se usar aí o termos especiais. O termo pessoas especiais, ele apareceu como uma forma de reduzir a expressão, né, necessidades especiais. Então, nesse caso, o especial, ele não é um qualitativo exclusivo da pessoa que tem a deficiência, pois ele se aplica a qualquer pessoa.
Então, esse termo especial não é referindo somente à pessoa que tem essa deficiência em si, mas a qualquer pessoa que esteja em uma situação que necessita de um atendimento especial. Atualmente, o termo que mais se utiliza e que é o adequado, e que é usado pelas pessoas que estudam o ramo, né, e pelas próprias pessoas com deficiência, é pessoas com deficiência. Então, quando você for se referir a um portador de deficiência, você vai chamar o quê? Pessoas com deficiência ou pessoa com deficiência. Então, existem várias formas de lidar, né, com, com os deficientes. E a primeira, um ponto principal é quando você está, ou você tem na sua família, ou você tem na escola, ou você tem um pai que não entende. O ponto principal que você deve focar para ajudar essa família é não esconder nem camuflar a deficiência. Não, é leve. Não, isso daqui é fácil de resolver. Tem que deixar claro que a pessoa precisa aprender a conviver com a deficiência e quem convive com a pessoa com deficiência precisa aceitar o outro diferente. Outro ponto é não aceitar o consolo da falsa ideia de que tudo no mundo tem deficiência. Aquela pessoa ela tem uma síndrome, ela tem uma deficiência e ela precisa ser aceita e a sociedade precisa aceitá-la. Mostrar com dignidade a realidade da deficiência, então mostrar para que as pessoas conheçam como é conviver com a deficiência, ou como é ter a deficiência, quais são as limitações, as privações, o que a pessoa consegue fazer. E o principal, valorizar as diferenças e necessidades decorrentes da deficiência. Então, independente da maneira como elas são chamadas, o mais importante é o respeito. Nós temos que respeitar e ter consciência de que todos nós somos imperfeitos. Todos nós temos lá nossas especialidades, as nossas dificuldades, as nossas limitações. E não podemos nem julgar nem condenar a pessoa que tem a sua deficiência. Ao contrário, devemos criar meios, possibilidades para ajudar a pessoa.